Dava pra fazer assim, um deserto chegando, e daí assopra, e daí tem uma TV com um meme, e daí... O que é isso? O povo do futuro olhando. Como é que vai fazer isso? Salve, meus radicais! Estamos começando mais um episódio aqui no quartinho bem iluminado do Joey e do Guido, a Red Room. Eu sou o Guido. Eu sou o Joey. E hoje vamos falar sobre futuro, mais uma vez, só que dessa vez daqui 1000 anos no tempo da Terra. 1000 anos! É muito tempo, cara. É muito tempo. E eu tava pensando... Eu não consigo imaginar tanto tempo assim pra frente. Eu consigo imaginar pra trás, porque a gente tem registro. É, porque na verdade na história da humanidade, 1000 anos pra nós humanos é muito tempo, mas pra história da Terra é tipo um peido, né? Então eu fico pensando assim, tá, há 1000 anos atrás o que tava rolando no ano 1000? Sabe? Tinha lá a 1018. Roma, 1018, tava rolando Roma ainda, não, né? E a gente tem coisas salvas daquela época hoje, assim, em museus, a gente tem coisas escritas, coisas que foram deixadas, a gente desvenda algumas coisas e tal. E eu comecei a ficar pensando, será que daqui 1000 anos, cara, a gente vai ter ainda os bancos de dados que a gente tem hoje? Porque hoje é tudo virtual, sabe? Tudo tá na nuvem, não tem mais... as coisas não são mais tão palpáveis quanto elas eram antigamente, assim, sabe? E eu fico olhando assim pra minha própria casa e tal, tipo, quanta coisa eu tenho a menos do que eu teria se a gente estivesse vivendo nos anos 90, por exemplo. Sabe? Uma coisa que já tem a menos daquela época é espaço, né? Como assim? Tu mora num apartamento pequeno. Não é pequeno. Em 1990, 1980, o apartamento seria muito maior. Ah, isso sim. Tem menos espaço, mas porque a gente tem menos coisa. E eu tava olhando lá, eu vou jogar, sei lá, vou vender os DVDs que eu tenho, sabe, as coisas... CD velho e tal, tipo... Não, cara. Não, eu vou usar pra quê? Tem tudo no Spotify, entendeu? Tá me ocupando espaço, eu poderia ter menos coisa, sabe? E deixa pra quem quer colecionar, eu vendo meu CD do Xamã autografado, se alguém quiser comprar. O Xamã é autografado? Claro que é. É? Sim, senhor. Autografado pelo próprio André Matos. E daí eu fiquei pensando, no futuro vai sobrar alguma coisa, tipo de 2000 e poucos pra frente, 2010 pra frente? Porque dos anos 90 a gente tem CD, a gente tem fita cassete, tem vinil, tem coisa dos anos 90 pra trás e tal, né? Que são coisas que iriam pro museu, né? Mas agora, meu, as coisas, primeiro, o celular. A gente tem um celular, a gente usa um ano, joga fora, tem um modelo novo. Sim. Ah, não sei o que, entendeu? Eu acho que o que fica é menos objetos, menos itens, menos essas porcariadas, tudo aí. Mas eu acho que o que vai ficar mesmo é a memética. Tá, mas e a memética? A arte do meme. Tá, exato. E pior ainda, então, na minha visão. Porque o meme, ele é tão rápido quanto o teu celular que tu joga fora uma vez por ano, o meme tu joga fora uma vez por semana. Sabe? Quantos memes vão sobrar dessa cultura de meme que a gente vive hoje? Quantos memes vão sobrar dessa cultura de meme que a gente vive hoje? Sabe, como as pessoas vão olhar pro passado daqui 1000 anos, entendeu? Puta, porque daqui 1000 anos a gente vai estar super evoluído, digamos assim, em sociedade, se a gente não se explodir antes, né? Ou a gente não morrer com alguma super bactéria, sabe? E se a civilização perdurar mais 1000 anos, vai chegar um tempo que eles vão olhar pra trás e o que eles vão ter? E ao mesmo tempo que eu olho pro passado há 1000 anos atrás, e tinha bem menos gente, e a gente tem tanta coisa deles, e hoje que tem um monte de gente, quanto vai sobrar desse monte de gente, sabe? Porque é tudo muito efêmero, muito rápido, muito... porque antes era menos gente e daí as pessoas que produziam, consequentemente, eram uma menor quantidade de gente que produzia coisas, né? Então as coisas que se produzia era muito mais fácil de ter registro. Só que hoje a gente tem tanta gente foda produzindo coisa, que essas pessoas, e muitas vezes essas pessoas foda não conseguem divulgar o que elas fazem, entendeu? Não ganha voz, né? Daí, tipo, tem um alto volume, mas a pergunta é, como vai ser um museu daqui 1000 anos? Mas como é que eu vou saber, cara? É um exercício de futurismo, cara, me ajuda aqui!
Sabe? Como é que vai ser um museu daqui 1000 anos? Assim, vai ter vai estar na nuvem ainda? Vai ter nuvem? Vai estar no teu cérebro? Vai Nem vai ter museu. Mas e como é que a gente vai saber da nossa história, de onde viemos, pra onde vamos? Importante ter. Acho que daqui 1000 anos as pessoas nem vão ter interesse. Talvez. Não, sei lá, cara, eu acho que talvez, muito talvez, seja tudo muito realidade aumentada, sabe? Realidade virtual e tal. Tipo, viva na época, entendeu? Tu coloca lá, nem sei se coloca um óculos, tu entra numa sala e ela projeta. Teu olho já tá funcionando. Sei lá, meu. As coisas estão evoluindo muito rápido, meu. E daí, tipo, não tem como saber como vai não consegue prever como é que vai ser esse tipo de registro, sabe? Como é que eles vão ser feitos. Porque a gente tem tanto registro hoje, em vídeo, foto, tipo, isso é uma outra coisa boa de ter um monte de gente, né? Que tem muito mais registro de como que é a vida contemporânea. Então, o povo do futuro vai ter tanto recurso, mas tanto recurso que eles vão conseguir projetar uns negócios super fidedignos, sabe? Porque eles vão ter esses registros. Então, eu não sei, porque eu tava pensando assim, em questões de evolução da sociedade, tá? Porque nos anos 80 tu pega uns Mad Max da vida, uns filmes assim, ou é um futuro ou é um futuro completamente apocalíptico, assim, numa distopia total, onde vai acabar tudo e vai virar um deserto de nuke e merda, ou vai ser cidades que é pura máquina, entendeu? É máquina e carro voando e concreto e aço por tudo, assim, não tem um pingo de verde. Assim, tu pega os filmes dos anos 80 e o futuro deles era completamente sujo, escuro, sabe? Era uma coisa decadente, assim. E eu vejo que a gente está indo para cada vez mais se adequar com a natureza, sabe? E se adequar não, se voltar a ter uma conexão que se perdeu por um tempo, sabe? Inclusive, curiosidade, no Brasil já diminuiu o consumo de carne vermelha, de refrigerante e de açúcares no geral. Açúcar refinado. Olha, eu tô tomando, por exemplo, aqui uma Fanta Uva. Eu tô tomando água. Gerações, né? Eu sou mais velho, né? Eu sigo velhos hábitos. Diz aí, natureza. Natureza. Continua o seu pensamento. E a gente vai estar mais conectado, entendeu? Então eu acho que a gente vai querer sim olhar pra trás pra não repetir os mesmos erros, entende? E por isso que eu pensei na museografia, na museologia, como é que a gente vai fazer isso e o que vai sobrar dessa nossa época, o que a gente está deixando, sabe? A gente está deixando muita tecnologia, só que essa tecnologia ao mesmo tempo ela está evoluindo muito rápido, então a gente está vivendo uma época de transição, ou essa tecnologia vai continuar tendo essa evolução para sempre, assim? Eu acho que não, claro que não. Ela vai parar em algum momento, mas... Eu acho que não. Não, em termos de velocidade, entendeu? A gente tá passando uma revolução, é que nem a Revolução Industrial. E a gente teve um puta tempo ali que teve muita inovação, e daí ela foi caindo, e agora a Revolução Digital. E daí tem um monte de evolução, e daí ela vai começar caindo, e daí a próxima, entendeu? Mas o tempo que é a Revolução Industrial pra outra revolução, que eu não lembro qual foi, o tempo foi X. Dessa aqui pra que a gente tá, foi meio X. Vai diminuindo. Vai ter um momento que tu não vai perceber as mudanças que tem de paradigma, de sociedade e tecnologia, porque tá entendeu? Sim. E isso é o papel da história, né? É olhar esses padrões, assim, essa época foi disso, entendeu? Então, daqui 1000 anos, como eles vão ver a nossa época? Mas é aí que tá, eu acho que a gente não consegue saber isso. Porque a gente tá muito em cima? Não, porque no futuro, provavelmente, eles vão ter uma outra forma de mensurar isso, entendeu? Porque tu tá querendo mensurar com a cabeça de quem mensurou um período X da história passada. Só que, como as coisas estão diminuindo cada vez mais, eles vão ter que achar outra maneira de mensurar esses avanços, essa evolução social, entendeu? Que a gente ainda não sabe qual que é. Porque tu não consegue dividir, tu consegue separar 2010 pra cá? Não. Quer dizer, é difícil, né?
Porque, tipo, é muito parecido, sabe? É claro que a gente tem uma tecnologia muito foda agora, em questão de 8 anos, 9 anos. Porque em 9 anos a gente tem uns avanços absurdos, só que não são tão assim, tipo, sabe, que tem, sei lá, uma câmera dos anos 90 pra câmera que a gente usa hoje. Ao mesmo tempo que tá tendo um monte de inovação, né? Mas eu acho que mas o tema não era esse, né? O tema é o que vai sobrar e como a gente vai ver, como a gente vai olhar pra trás, enfim. Eu acho que vai sobrar a cultura só, né? Tá, e é isso? Entende? Essa é a minha pergunta. A cultura vai sobrar, mas que cultura? Sabe? A cultura dos memes que acaba do dia pra noite, qual cultura vai sobrar? O que a gente vai deixar? O que marca essa época? Eu acho que o que tá marcando agora é justamente essa questão do WhatsApp, das coisas super rápidas e de memes e como os memes influenciam na política e como isso vai ser mostrado, entende? Como é que a gente vai mostrar isso? Se é uma coisa tão contextual, mas tão contextual, que se tu ficou uma semana sem ver, tu já não entende mais, sabe? Isso daqui 1000 anos, cara, pensa. É que talvez a gente tá tão dentro e a gente vive isso tanto que pra nós isso é importante. Mas talvez o meme da forma que a gente conhece, que a gente tá querendo discutir aqui, não seja tão importante assim pra daqui 1000 anos ser registro, entendeu? Eu acho que não, cara, porque memes estão literalmente elegendo presidentes, cara. Tudo bem, mas daí eles vão pegar e vão dizer assim, vai ser registrado lá eleições de 2018, né, tal, 2000, quanto foi Trump lá, sei lá, 2016. 2016, sabe? Então, tipo, em períodos. Aí, ok, pode ser. Aí vai falar de memes daquele período. Mas entre isso, não vai falar. Porque eles são irrelevantes, entendeu? O meme que ele nasce e morre amanhã, nasce hoje e morre amanhã, ele é irrelevante pro desenvolvimento da sociedade. Isso é verdade. Ele é tipo, é um respiro que tu tem. E se tu for ver, ele não é tão diferente do que existia, sei lá, em 2007, 2008. Porque tinha uns que eles não tinham uma vida útil tão curta, mas eles eram irrelevantes, que eles só funcionavam tipo dentro de fóruns, entendeu? Eles tinham o próprio contexto, e o próprio contexto desses que nascem hoje e morrem amanhã talvez seja justamente essa efemeridade. Esse é o contexto dele, ele vai nascer pra morrer. É uma piada que, como tem tanta gente falando ao mesmo tempo, ela é uma piada que ganha muita voz, muita força, mas ela é uma piada... Tá, não, mas eu te entendo. Agora, pensando assim, vão sobrar coisas pra posteridade, assim, memes que de fato fizeram alguma diferença. Isso. Sabe, um meme que elegeu um presidente, um meme que ajudou uma causa, um meme que alguma coisa, assim, sabe? Agora, piadas... Um meme que ajudou o PewDiePie a continuar em primeiro lugar. My name is PewDiePie, and I approve of this message. Se inscreva no canal do PewDiePie que a gente tá perdendo pro T-Series, hein? E não é uma mera batalha entre um cara qualquer versus um país e tal, como é que estão querendo vender isso aí, sabe? É as corporações contra os indivíduos. E eu acho importante a gente se posicionar nessa batalha. E por mais que seja uma batalha de memes, uma coisa de internet, que teoricamente é irrelevante, nem o próprio cara se importa se ele é o primeiro ou o segundo, mas isso pra mim é simbólico de como a internet tá sendo dominada pela velha mídia, assim, pela velha guarda, pelas velhas corporações que sempre tiveram aí, e a T-Series, que é essa mega corporação indiana de entretenimento, ela foi fundada nos anos 80, entendeu? E uma empresa dos anos 80, com cabeça de anos 80, tá se locupletando dessa cultura que é do indivíduo para outros indivíduos, entendeu? Que a internet é essa coisa que eu acho que deveria continuar acontecendo, que é de quebrar grupos e deixar todo mundo mais individualizado, sabe? Que eu acho que é importante. Revolução dos bichos! Então, o papo era esse, a gente não sabe como é que vai ser, o que vai sobrar. Provavelmente todos esses grandes cases aí de coisas que estão acontecendo, PewDiePie, presidente, isso é o que vai ficar então daqui 1000 anos. E qual é que é o nosso papel nisso? A gente ainda não sabe. Bota aí nos comentários o que tu acha que vai acontecer com o teu futuro daqui 1000 anos, o que vai sobrar de ti, porque eu acho que eu vou ser completamente esquecido em pelo menos mínimo 100, sabe? Eu não! Tá bom! Valeu, gurizada. Não se esqueçam que a gente tem também o nosso podcast no Spotify, Aventuras Bizarras, e também tá no YouTube. Então deixa teu like aí, ativa o sininho, se inscreve no canal e vamos criar uma comunidade da hora como a gente sonha.
Porque a gente gostaria muito que vocês se envolvessem mais. Por favor, bota o comentário aí embaixo, meu. Não vem falar comigo no direct depois, cara. Ajuda a crescer o canal. O The Algorithm. Ele não pegou esse meme? Ele dá relevância pra quem interage, cara. A gente quer ser relevante, que nossos assuntos super relevantes, cara. Cara, ok. Irreverentes. Tá bom. Acabou. Tchau. Guys, check out my new favorite channel. It is so good. Oh my God. Look at it. Do it!